Você se interessou por investimentos e quer saber quais são as opções concretas e como investir? Então vem com a gente que esse vídeo é para você. Primeiro, você tem que saber quais são as principais diferenças entre as possibilidades de aplicações. Existem as de renda fixa e as de renda variável. A renda fixa é caracterizada por aplicações que possuem um rendimento mais certo, mais seguro. É quando emprestamos o nosso dinheiro para bancos ou para o governo. Em troca, vamos recebendo de pouquinho em pouquinho. Porém, os riscos são baixíssimos. Mas não se esqueça, toda aplicação e todo investimento tem risco. Já as de renda variável são caracterizadas por rendimentos que podem variar muito mais, ou seja, você pode ganhar muito dinheiro, como você também pode perder muito dinheiro, o que faz esse tipo de aplicação ser muito mais arriscado. É quando nós colocamos o nosso dinheiro em fundos ou em ações, que são de empresas como da loja Renner ou das lojas americanas. E é por isso que nós não vamos focar nesse tipo de aplicação nesse vídeo e vamos ficar apenas no básico. Até então, o que você fazia era pegar dinheiro emprestado com o banco e você que pagava os juros. Agora, o que você vai fazer é emprestar o seu dinheiro para o banco e ele que vai te pagar os juros. Então, vamos lá. Antes de investir, a gente precisa prestar atenção em 2 passos. O primeiro passo é: tenha controle das suas economias. Antes de tudo, comece evitando gastos desnecessários e vá guardando um pouquinho do quanto você ganha. E aqui na nossa página a gente tem algumas dicas de se você não faz a menor ideia de como começar economizando no seu dia a dia. Ou então, sabe aquela herança que você recebeu, ou o dinheiro de uma indenização, ou então um presente? Concorda que você não precisava dele ou sequer contava com ele até agora? Então vamos continuar fingindo que ele não existe. E vamos aplicá-lo. E eu sei que normalmente a primeira coisa que fazemos quando recebemos o nosso salário é sair comprando 1000 coisas, mas precisamos de disciplina. Isso mesmo, Clarice. Nós precisamos ter disciplina e saber fazer sacrifícios para que no final faça com que o dinheiro trabalhe por nós. Então vamos lá. Segundo passo, saiba quais são os seus objetivos. Você quer olhar o curto prazo ou o longo prazo? Por exemplo, não existe receita de bolo, meninas. Existe aquilo que mais se alinha com o seu objetivo. E isso é tão importante porque existem muitas opções de investimentos por aí. E se você não tiver isso claro, você vai acabar se perdendo. Mas para isso, pega o papel, pega a caneta que a gente vai falar sobre vários termos-chave aqui. Então vamos para a aula de hoje. Quando estamos olhando para o curto prazo, estamos, por exemplo, tentando formar a reserva de emergência da Clarice. E a primeira coisa que ela busca é a alta liquidez. Em que liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar essa aplicação ou esse investimento em dinheiro. Ou seja, precisou, foi lá e sacou. Porém, estes investimentos e essas aplicações apresentam uma rentabilidade menor comparada às aplicações de longo prazo. Isso acontece porque quanto maior o tempo que nós deixarmos o nosso dinheiro aplicado, mais os nossos juros compostos irão atuar, fazendo com que o montante final seja muito maior comparado com o inicial. A primeira opção é o Tesouro Direto Selic. Ele é considerado o investimento mais seguro do país. Isso acontece porque o risco de você não receber é só se o país quebrar, isso é bem difícil, hein? E esse investimento garante tanto liquidez quanto rendimento diários, ou seja, todos os dias você vai ganhando de pouquinho em pouquinho. Quando você precisar, você pode simplesmente ir lá e retirar. Além disso, o Tesouro Direto Selic é ótimo para quem quer começar a investir com pouco dinheiro, porque com apenas R$ 36 você já pode começar a investir. Outra aplicação indicada para esse objetivo é o CDB. Quando você for no seu banco ou na sua corretora para ver as possibilidades de como investir em CDB, você vai ver que são muitas. Para isso, o que você deve procurar é CDB com liquidez diária e que te renda 100% do CDI. Além disso, cada banco tem um valor de aplicação mínimo diferente, o que acaba sendo, infelizmente, superior aos R$ 36 no Tesouro. Então, procure saber mais sobre isso antes. E uma informação que eu não podia deixar de falar para vocês é sobre o rendimento na própria conta corrente. Lembra daquelas contas digitais que nós sugerimos no começo do vídeo sobre a C6, a Nubank, a Inter? Então, todas elas possuem conta corrente com remuneração de 100% do CDI. Ou seja, só de você deixar o seu dinheirinho lá parado, ele já vai estar rendendo mais do que a poupança. Mas o que significa as opções com juros semestrais? Então vamos lá que eu também vou explicar isso. Mas para isso a gente vai partir de um exemplo. Clarice, vamos supor que você emprestou R$ 1.000 para sua vizinha. Mas vocês combinaram que ela só vai te pagar daqui a 10 anos.
Você concorda que isso é muito arriscado? Porque, 1, ela pode não te pagar e 2, você vai ficar por muito tempo sem ver esse dinheiro. Então você acaba topando emprestar caso ela te pague um pouco a mais, algo como R$ 1.500, por exemplo. Porém, para ela fica muito pesado. Então ela sugere que ela te pague algo como R$ 1.300, ela vai te pagando de pouquinho em pouquinho. Você concorda que o seu risco caiu bastante? Porque ao invés de ter que esperar os 10 anos para você receber todo o dinheiro que você emprestou, você vai recebendo de pouquinho em pouquinho. E é assim que funcionam os títulos com pagamentos semestrais, que nós damos o nome de cupom. É como se hoje você investisse esperando receber lá na frente, mas a cada 6 meses um dinheirinho pingasse na sua conta. Por isso que é uma opção muito interessante para quem está olhando o médio prazo. E agora vamos falar do longo prazo, que é quando nós investimos hoje, mas esperamos receber bem lá na frente, algo como 10 anos, 20, 30, 40 anos. E um exemplo disso é a nossa aposentadoria. Quando nós deixamos o nosso dinheiro aplicado no longo prazo, é porque nós sabemos que nós não vamos mexer nele por um bom tempo. E é por isso que títulos de longo prazo apresentam uma baixa liquidez, em troca de uma altíssima rentabilidade comparado com os títulos de curto prazo. Ou seja, é você investir hoje pensando em garantir uma vida extremamente tranquila e confortável lá na frente, sem depender de família, amigos ou filhos, podendo assim dormir tranquilas todas as noites. E um exemplo de investimento para isso é o Tesouro IPCA. E além do Tesouro IPCA, nós temos o Tesouro IPCA+, que é quando você tem um título que rende a inflação, conhecida como IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Mas o que é uma taxa pré-fixada? Pelo próprio nome, uma taxa pré-fixada é uma taxa que você já tem conhecimento hoje do quanto ela vai te render lá na frente. Ao contrário de quando nós temos uma taxa pós-fixada, que é quando nós estamos investindo hoje sem saber o quanto ela vai te render lá na frente. Ou seja, nós só vamos saber quanto é essa taxa quando formos retirar a nossa aplicação. E um exemplo de uma taxa pós-fixada é o CDI, que nós não temos como saber hoje quanto ele vai valer lá na frente. E é por isso que tanto se fala em 100, 105, 120% do CDI, porque isso serve como uma métrica para a gente ter uma noção do quanto o nosso investimento vai estar rendendo lá no vencimento, justamente pelo CDI ser uma taxa pós-fixada, ou seja, não tem como a gente saber hoje o quanto ela vai estar valendo lá na frente. Sem contar que é por isso que o Tesouro Pré-fixado é o único título que a gente consegue saber hoje o quanto a gente vai ganhar lá no vencimento. E nesse vídeo a gente entrou um pouquinho mais sobre esse mundo enorme dos investimentos. Lembrando que existem também os investimentos em renda variável. E nesse vídeo a gente abordou apenas os investimentos em renda fixa. Então lembre-se, dinheiro parado é dinheiro perdido. Então invista, deixe com que o seu dinheiro trabalhe por você. E lembre-se, a dor da disciplina dói, mas ela é muito melhor do que a dor do arrependimento. Ficou com qualquer dúvida? Coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o máximo possível e até o próximo vídeo.